Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Professor Yoshi de Ciências da Escola Sabedoria Júnior aqui. Sentiram a minha falta? Espero que estejam todos bem aí, pessoal. E vamos lá então para a nossa aula da semana. Vamos continuar os nossos estudos falando sobre misturas, né? Dessa vez trago aqui para vocês o assunto, né, de separação de misturas. Lembrando que essa é uma aula voltada para o ensino fundamental, sexto ano, e eu estou utilizando aqui o material do sistema de ensino da Anglo. Beleza, galera? Então é isso. Preparem-se aí. Puxa ali uma poltronazinha ali, confortável, né? Conforto é importante. Puxa, preparem um cafezinho, um Nescau, né? Um pãozinho de queijo e puxa também a apostila de vocês, caso vocês queiram acompanhar pela apostila, certo? Então, lembrando que, em primeiro lugar, essa é uma aula, na realidade são 3 aulas, tá? Que eu estou trazendo aqui, que elas são correspondentes ao módulo 7 do livro de vocês, certo? Então são as aulas ali 14, 15 e 16. Se vocês quiserem eu posso disponibilizar, inclusive, até o plano de ensino mesmo dessa aula. E é isso, galera. Vamos continuar nossos estudos falando sobre misturas. Trago aqui para vocês separação de misturas, beleza? Então vocês podem já perceber logo de cara na imagem, né, que compõe aqui o assunto desse conteúdo para vocês, né, tem no livro de vocês, inclusive, essa imagem aqui dessa pessoa fazendo o quê? Ela está separando, né, grãos, simples assim. Então, por exemplo, estamos lendo aqui, vamos começar a ler os tópicos aqui, certo? Só lembrando rapidinho, mais outro recado rápido, tá? Que eu posso vir a dividir em partes essa aula, levando em consideração que é uma aula cheia de conceitos ali, tá? Então, para não ficar muito extensa, muito pesada, eu posso vir a dividir em 2 ou até mesmo 3 partes essa aula. Beleza, galera? Fiquem tranquilos que eu vou explicar tudo direitinho, com calma. Vocês podem pausar o vídeo, rever também esse vídeo. E é isso, galera. Vocês podem ver quantas vezes vocês quiserem. E vocês podem tirar dúvidas comigo também em horário de aula, tá bom? Então é isso, ó. Primeiro tópico aqui, a mistura formada pelos grãos de café, as folhas e os pequenos galhos é homogênea ou heterogênea? Muito simples, né? A gente pode perceber e já responder facilmente, logo de cara, que é uma mistura heterogênea, porque ela possui diversas fases ali e é composta por substâncias, né, diferentes, né? Grãos, folhas, galhos, areia, pedras, enfim, o que tiver ali nessa mistura. Você sabe qual que é o nome do método de separação mostrado na imagem? Você conhece algum outro método de separação de misturas utilizado no dia a dia? Quais? Então, é isso que nós vamos ver nessa aula, beleza? Ó, o procedimento mostrado na imagem é comum nas colheitas de café, por exemplo. Ele serve para separar os grãos de café das folhas e de pequenos galhos. Então, por que separar misturas? Em muitas situações, em laboratórios, por exemplo, em indústrias, no campo, em várias outras atividades, é necessário separar os materiais que compõem uma mistura, mesmo que seja para obter somente um deles. Pegamos, por exemplo, aqui o garimpo, aqui, né? A técnica aqui, os garimpeiros de encontrarem o quê? O ouro. Eles utilizam esse instrumento aqui, tá? Que é muito comumente ali usado há séculos ali no garimpo, que é a bateia, e ela serve ali para separar ali outras substâncias para encontrar o ouro. E essa técnica, por exemplo, nós chamamos de levigação, que é o que? Nada mais é que nesse processo a diferença de densidade do material, por exemplo, areia e ouro, né, faz com que através desse processo de separação a gente consiga justamente retirar pedras ou areia, por exemplo, ali do ouro, que é o que os garimpeiros procuram, é o que eles buscam. Então eles afundam isso aqui na água e pela diferença de densidade, a areia, por exemplo, né, ela é menos densa que o ouro e ela acaba sendo arrastada pela corrente, pela água, e fica o ouro aqui, certo? Então, no processo de obtenção do ouro, cada um dos materiais que fazem parte da mistura pode ser chamado de componente. No caso, a areia seria um componente, o ouro também, a água também, enfim, são 3 componentes de uma mistura. Lembrando que o objetivo é separar essa mistura, certo? Então é isso, né? O conjunto de processos utilizados para separar os componentes é chamado de análise imediata.
Então temos o exemplo da levigação e aqui nós temos, né, uma outra imagem justamente ali da separação ali para encontrar, né, o ouro que pode vir a estar aqui nesse monte de areia aqui, certo? Então seria através dessa diferença de densidade. Vamos continuar analisando outros tipos de separação de misturas heterogêneas, tá? Esse aqui, por exemplo, né, a gente pode ver a catação, né? Bem simples, é um processo mais simples estudado ali de separação de misturas heterogêneas ali, e é separação manual mesmo, é catar, por isso catação, né? De diferentes componentes, né? Um exemplo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Catação ali do feijão ali, né? Que a gente faz ali para comer, certo? O feijão ali, muitas vezes ele pode ser encontrado ali alguma pedrinha, por exemplo, ou algum feijão que já está meio velho no meio ali de outras sementes ali do feijão, certo? E o melhor jeito de separar é justamente catando ali, né? Vocês já até podem vir a ter ajudado ali os pais de vocês ali na preparação ali do feijão para o almoço. Então, o pai ou a mãe podem até ter pedido a ajuda de vocês, né? Eu adorava ficar separando feijão ali na hora para preparar o almoço. Curiosamente falando aqui, eu trago para vocês também uma coisa que pode acontecer também na natureza, é justamente o processo de catação de piolho ali dos macacos. Também é um processo de catação. Poxa, professor, interessante. Pois é. Então eu trouxe essa imagenzinha para vocês aí. Ok, vamos dar sequência. Peneiração, certo? Ou também conhecida como tamização. Eu não gosto muito desse nome, tá, pessoal? Não tem problema. É bem mais comum mesmo a gente conhecer como peneiração, que nada mais é do que separar sólidos com diferentes tamanhos. E pode ser, inclusive, a mesma substância. Por exemplo, peneirar ali o trigo para fazer um bolo, ou o próprio açúcar ali. Às vezes o açúcar está em pedras ali. E o processo seria um processo mecânico. A utilização ali de uma peneira e o próprio movimento. Isso já é o suficiente. É um aparelho, um instrumento suficiente justamente para realizar essa separação, certo? Então vamos dar sequência aqui. Outro tipo bem específico, até eu diria, de separação seria por atração magnética, que seria o quê? Utilização de um ímã, por exemplo, e a partir disso, o que é de metal acaba sendo atraído pelo ímã, e o que é não metal, obviamente, não é atraído pelo ímã. Então, por exemplo, o ímã ele pode atrair certos metais como ferro, níquel, cobalto, e eles podem estar presentes ali em moedas, em carros e outros itens, e por conta disso é um processo bem útil para separar ali materiais, né, o material que é metal do não metal, no caso. Né? Então a gente pode ver aqui nessa imagem que é um ímã gigante mesmo puxando ali, acredito que seja uma máquina de lavar, um fogão que seja, enfim. Sucata como um todo ali, né, composto por metal, certo? Aqui nós temos a dissolução fracionada. Pessoal, então, está começando a ficar um pouquinho mais complexo aqui, mas vem comigo, tá? Presta bem atenção. E essa dissolução, ó, prestem atenção no nome. Dissolução está diluindo aqui parte de uma mistura de dois ou mais sólidos. Pegamos, por exemplo, essa imagem que está na apostila de vocês, tá? A gente tem aqui um becker composto por areia e açúcar. Em seguida, na figura B aqui, água com açúcar e areia. O que aconteceu? Foi adicionado água. E a água dissolveu, né? Teve uma dissolução do quê? Desse açúcar aqui. E aí o açúcar ficou misturado aqui, ó, com a água. E o objetivo foi juntar ali duas substâncias para separar a outra, que é a areia aqui, ó. E assim fica mais fácil de separar o conteúdo. Então somente um dos componentes vai se dissolver, o outro não. A areia ela não se dissolve da água aqui, certo? Entenderam? Então vamos dar sequência aqui. Mais um nomezinho para vocês, que seria o que? A decantação. A decantação ela é bem semelhante ali à levigação, porém a decantação ela envolve ali geralmente dois líquidos de densidades diferentes também, tá? A levigação, por exemplo, ali, né, utilizado naquele primeiro exemplo que eu falei na bateia ali,
para encontrar o ouro, né, separar a areia do ouro, seria de 2 sólidos aqui. A decantação pode ser de 2 líquidos ou de um sólido com líquido, tá? Ó, se o sólido apresentar densidade maior que a do líquido, ele tenderá a se depositar no fundo, que é o caso do polvilho aqui, ó. Essa parte sólida aqui, né, ou mais espessa, é um líquido mais espesso, mais grosso ali, tende a descer pela densidade, tem uma densidade maior, ele vai para o fundo e fica mais fácil de separar então a parte líquida ali que fica em cima, por consequência. Então é uma separação por diferença de densidade das substâncias, beleza? Novamente, densidade a gente viu nas aulas anteriores ali, né? Que seria o quê? A massa sobre o volume da substância. Lembra? Toda substância, todo corpo possui o quê? Uma densidade. Todo corpo, afinal de contas, um corpo é a matéria, e a matéria ocupa o quê? Um volume, certo? E tem uma massa, beleza? Logo, por consequência, ela também tem uma densidade, certo? Filtração. Opa, esse aqui está bem ligado ali ao nosso dia a dia, né? Filtração, por exemplo, para preparar o café, né? O cafezinho ali, amado por tantos, inclusive pelo professor aqui, né? Para preparar a bebida é necessário adicionar o quê? A água quente. E também acaba o quê? Dissolvendo esse pó. Parte do pó fica ali no filtro, enquanto a outra parte acaba descendo, que é a parte líquida do café que a gente bebe. Beleza? Ó, explicando aqui, ó, existem 2 tipos de filtros, tá? O filtro de papel, certo? E o de pano. Basicamente, um outro exemplo que nós temos também é a filtração da água, tá? Pode acontecer também. E geralmente vocês podem comprar um filtro de água, mas geralmente a estação de tratamento da água, né, a Casan ali já faz parte dessa filtração e inclui ali outras substâncias ali para matar micro-organismos, como o cloro, por exemplo, que serve ali para limpar a água, por assim dizer, certo? Ó, a mistura de areia e água, por exemplo, aqui é um outro exemplo que eu puxei da apostila de vocês, foi adicionado aqui um filtro de papel. Ó. Esse é um outro exemplo de filtração, tá? Então a fase retida no filtro é chamada de quê? Resíduo. A mesma coisa, a mesma situação se fosse o café. O pó do café seria um resíduo, enquanto o líquido ali seria o filtrado, né, do café, no caso. Então essa aqui seria uma filtração simples. E vamos para o... Opa, pera aí, só um pouquinho. Aqui é um exemplo prático de antigos filtros de água, como que eles eram, os filtros de barro, por exemplo. Eles colocavam uma vela, geralmente aqui na parte interna dela tinha carvão, certo? E o carvão ele é muito bom para quê? Para filtrar a água, as impurezas ficam retidas no carvão aqui dentro. E no caso aqui seria a água não filtrada, ela passa por essa vela, certo? Isso aqui é chamado de vela, que tem o carvão aqui dentro, e aqui a água passa bem mais límpida e potável. Seria uma água filtrada. Isso aqui é um modelo antigo de filtro de água, pessoal. Vocês nem devem ter visto, né? É bem antigo isso. Bom, galera, trouxe aqui algumas atividadezinhas, e já que a gente está falando sobre café, né? Filtração e tudo mais, eu só adaptei o nome para café com atividades, então puxa o cafezinho de vocês aí, né? Ou Nescau, enfim. E vamos para as atividades. Vamos fazer umas questõezinhas aqui para exercitar, certo? Então vamos lá, observem as imagens a seguir e escrevam o nome do método de separação mais adequado para cada situação. Vamos ver. Primeiro item, letra A, separar feijões de diferentes cores. E sim, existem feijões de diferentes cores, para quem não sabia, mas com o mesmo tamanho e a mesma densidade. Muito fácil, né? Isso aqui seria simplesmente o método mais simples de separação, que seria por catação, né? Então, basicamente, seria um processo mais manual mesmo ali que pode ocorrer, certo? Isso pode acontecer também para outros tipos de grãos, tá? Não só para feijão, mas para café também, enfim, arroz, tudo mais. Vamos para o item B, letra B, separar grãos maiores de açúcar refinado para utilizar os grãos mais finos, certo? Então esse seria a tamização, nome feio, né? Ou peneiração, lembra? Processo também ali mecânico, utiliza ali uma peneira,
faz o movimento para quê? Para retirar ali os grãos mais finos que vão passar por essa peneira e os maiores, né, as pedrinhas de açúcar aqui refinado, vai ficar ali na parte de cima da peneira. E isso pode ser com diversas outras substâncias, tá, pessoal? Não precisa ser, nesse caso aqui seria o açúcar, mas pode ser qualquer outra coisa. Letra C, separar ferro em pó de enxofre. Opa, ferro é um metal. Teve um tipo de separação ali que está relacionando o que? Metal, certo? Seria o que? Separação por atração magnética, né? Geralmente realizada ali por um ímã. Beleza, galera? Então eu vou encerrar essa parte aqui com vocês para não ficar muito longa. Volto na segunda parte dessa aula. E é isso. Valeu e até logo!